Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você que sempre está acompanhando meu canal, quero te agradecer, tá, pela força. Não esqueça de deixar seu joinha. Uma mensagem aqui da parte de Deus. Vou estar concluindo aqui para quem está acompanhando meu canal. Quem acompanha meu canal, quem não acompanha, passe a acompanhar. Tem outros vídeos aqui falando sobre o profeta Elias. Hoje eu vou fazer a conclusão da história da vida deste grande profeta, um dos maiores profetas que existiu. Amém? Inclusive foi um dos homens, relatados pela Bíblia, que não passou pela morte. Nós vamos ver isso lá no finalzinho da história de Elias. Aqui no capítulo 19, parei lá no capítulo 18, que o profeta Elias vai lá, derrota os profetas de Baal. E mais uns 450 profetas de uma falsa deusa lá, de uma deusa... Naquele tempo, existiam tantos deuses, falsos, e também eles adoravam uma deusa. Então, no total foi 850 profetas lá no Monte Carmelo. Essa história é muito bonita, ela é muito rica. Espero que você tire um tempinho para ouvi-la. Tá no meu outro vídeo. Então, pessoal, Jezabel, Acabe era rei de Israel, Ele conta para Jezabel. Jezabel era uma mulher extremamente cruel. Ela já havia mandado matar os profetas do Senhor, Alguns poucos escaparam, Elias, Micaías. E quando ela toma conhecimento do que acontece em Monte Carmelo, ela jura para o marido dela, o rei Acabe, que ela mataria Elias, que ia mandar matar Elias. Ela envia um mensageiro para avisar Elias que no outro dia ele estaria morto. Elias, como qualquer ser humano, quantas vezes nós, seres humanos, nós mensageiros, pregadores, pastores, ou simplesmente alguém que tem fé em Cristo Jesus, um cristão, nós somos humanos, nós erramos, nós pecamos, nós sentimos medo, nós sentimos depressão, e nós vamos ver este grande homem de Deus, o que acontece com ele. Ele fica com medo, ele teme pela sua vida, e ele foge, ele se desanima. Por quê? Depois de tudo aquilo, o rei Acabe, ele não se converte a Deus. O rei Acabe estava lá presente, lá no Monte Carmelo, Então, Elias vai para o deserto. E ele diz assim, versículo 4, ele porém foi ao deserto, caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu, esperava ali que fosse morrer. Eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta, come, porque te será muito longo o caminho. Deus está falando com Elias que ele ainda tinha muito a fazer. Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, Aí nós fazemos uma comparação com os 40 dias de jejum de Jesus, Ele caminha até Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna, passa a noite ali, mas eis que a palavra do Senhor veio até ele, Então Deus pergunta: o que você está fazendo aqui? Ele, conversando com Deus, ele fala: eu vim porque buscam tirar minha vida.
né? Eu tive medo. E Deus diz: sai para fora. Põe-se neste monte perante o Senhor. E Deus começa a se manifestar. Aí passa um vento forte, passa fogo, passa terremoto, e Deus não está nada disso. Mas Deus vem falar com Elias. Deus podia se manifestar de várias formas, mas Deus se manifesta com uma voz mansa e delicada. E depois que Elias ouve, ele sai da caverna, né? Ele sai da depressão, ele consegue renovar sua força. Ele ouve, ele obedece à voz de Deus. E Deus diz para ele diz para Deus, aliás, né? Eu tenho sido zeloso, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança e mataram os teus profetas e buscam tirar minha vida. E Deus diz: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Então Deus dá ordem para ele que ele unja o rei de Síria, o rei de Israel, tá? E um sucessor chamado Eliseu. Nós vamos também estudar a vida de Eliseu, um grande profeta, um dos maiores também, né? Veio ser sucessor de Elias. Elias então obedece a Deus. E Deus também diz o seguinte: também deixei ficar em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou, né? Baal, eles faziam estátua e beijavam aquela estátua, aqueles adoradores. Mas aqueles que se recusaram a fazer isso, Deus sabia. Deus sonda os corações. Então Elias parte dali. Ele acha Eliseu, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Então assim, Elias passa e joga a sua capa, né? A capa era um símbolo, simbólico. Ele quis dizer para Eliseu o seguinte, né? Vem e me segue, né? Eliseu só fala o seguinte: deixa-me despedir dos meus pais, porque ele sabia que também não voltaria, né, para sua casa. Aí ele vai e deixa, né, Eliseu lá se despedir. Eliseu vai e toma aquela junta de bois que ele estava ali conduzindo, estava trabalhando, lavrando, e ele faz ele mata aqueles bois, né? Cozinha a carne, dá para o povo, num gesto de adoração, num gesto de comunhão, um gesto de fortalecimento ali, né? Para honrar também o profeta Elias. E segue Elias, começa a seguir Elias. A partir do capítulo 20, começa uma guerra, né? Entre Ben-Hadad, que era o rei da Síria, contra o rei Acabe. Então o rei Acabe junta lá os falsos profetas lá, e os profetas: não vai, que você vai vencer. Ele chama o rei de Judá para ajudar. E o rei de Judá fala: não tem nenhum profeta aqui do Senhor. Tinha um profeta do Senhor, que era Micaías, né? Só que o rei não gostava dele, porque ele fala assim: não, esse profeta, ele não fala nada de bom para mim. Mas Micaías fala assim: o que tiver que falar, aquilo que o Senhor me der, eu vou falar. Eu não vou falar aquilo que vai agradar a Deus, ao rei. Vou falar aquilo que vai agradar a Deus, né? Chegando lá, Deus dá o livramento. Então, Acabe, ele consegue derrotar Ben-Hadad. Ben-Hadad se esconde, se apresenta, né,
com roupas de sacos, uma corda na cabeça, e pede perdão e pede clemência, deixa-me viver, você é meu irmão. E Acabe vai e, desobedecendo a Deus, porque aquele homem queria fazer coisas terríveis em Israel. Ele queria prata, o ouro, os filhos, queria tudo, né? Ele queria destruir Israel. E Acabe vai e faz amizade com o inimigo, né? E restitui ainda as cidades de Damasco. Ele diz assim: a cidade que meu pai tomou de teu pai, te restituirei, e faz para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu te deixarei ir com esta aliança. Então isso desagradou muito a Deus. Então um dos nomes dos filhos dos profetas, ou seja, um profeta, ele chega para um homem e diz assim: me fere. E o homem se recusa a feri-lo. Então ele fala assim: porque não obedeceste à voz do Senhor, eis que em te apartando de mim, o leão te ferirá. E como dele se apartou um leão, encontrou e o feriu. Depois ele encontra outro homem e diz: ora, fere-me, porque aquilo ali era um simbolismo. E esse homem vai e obedece. O profeta vai perante o rei, ele se encontra com o rei, se disfarça com cinza. Quando passa o rei, ele diz assim: teu servo estava no meio da peleja, e eis que, desviando-se um homem, trouxe-me outro homem e disse: guarda-me este homem, se vier a faltar, será a tua vida no lugar da vida dele, ou pagarás um talento de prata. Sucedeu, pois, que estando o teu servo ocupado de outra parte, eis que o homem desapareceu. Então o rei de Israel disse: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Ou seja, o rei estava condenando o profeta ali que estava disfarçado, contando uma parábola, uma história para ele. Então ele se apressou, tirou a cinza de sobre os seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um profeta. Então ele diz assim: por quanto soltaste da mão o homem que eu havia posto. Ele está falando em nome de Deus, tá, pessoal? Por quanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para a destruição, a tua vida será em lugar da sua vida, e o seu povo em lugar do seu povo. Então o rei foi desgostoso e voltou para Samaria. Aí vem a vinha de Nabote. Nabote era um homem que tinha uma vinha, né? E Acabe gostou dessa vinha e queria essa vinha, queria comprar. Só que esse homem, ele se recusa a vender, porque era uma herança de família, né? Por isso que Jesus fala que, né, a raiz de todos os males é o dinheiro, amor às coisas materiais. Esse homem podia também ter cedido, porque era o rei que estava querendo. E ele não era um rei bonzinho. Se ele tivesse sido sábio, teria vendido aquilo ali e comprado em outro lugar. Mas as pessoas se apegam às coisas materiais. Então Jezabel, ela entra no circuito, manda levantar um falso testemunho contra esse homem, e esse homem é morto a pedrada, né? Ele é morto a pedrada. Jezabel é a encarnação, né? Até hoje tem até novela, né, que a mulher se chama Jezabel, malvada. Então a Jezabel, ela se personifica o mal dentro de uma mulher. Pode-se dizer assim, né? Ela já tinha mandado matar os profetas do Senhor. Agora manda matar Nabote, um grande crime perante Israel. Então a palavra chega até Elias dizendo: levanta, desce para encontrar com Acabe, rei de Israel. E fala dizendo assim: porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote,
lamberão também o seu próprio sangue. E disse Acabe a Elias: me achaste inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já te vendeste para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, arrancarei tua posteridade e arrancarei de Acabe a todo homem, tanto escravo como em Israel. Então Deus determina, Deus manda que o profeta fale que a geração de Acabe seria exterminada. Acabe vai e se arrepende. E tem a profecia também contra Jezabel, perdão. Diz assim, acerca de Jezabel: os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Só que Acabe vai e se arrepende. Ele ora, ele se arrepende, ele pede perdão. E Deus fala assim, por ter se arrependido, né? Que esse mal viria não no reinado dele, mas no reinado do seu filho. Mas que iria acontecer. Não ia ter raiz, né? Não ia ter raiz. E Jezabel, que sua mulher que o incitava, né? Fez grandes abominações seguindo ídolos, né? Ídolos que Deus condena até hoje. Muito tem acontecido hoje sobre a idolatria, seja de uma forma, seja de outra forma. Então é isso. Vamos passar para o 22. Então assim as guerras deram tempo durante 3 anos. E eles começam a guerrear de novo. Então é aquela... Aqui que é a parte de Micaías, tá, pessoal? Aqui é a parte de Micaías. Eu me enganei lá na frente. Porém, ele fala assim, o rei de Israel, a Josafá: ainda há um homem, porque que podemos consultar o Senhor. Porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Enlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Quer dizer, o rei queria profecias boas, né? Mas só que, como é que você quer o bem se você planta o mal? Ele era um mau rei. E ele queria que o profeta desse boas profecias. Então Micaías vem para profetizar. Então Micaías profetiza bem ao rei. Só que o rei diz assim: até quantas vezes conjurarei que não me faz senão a verdade em nome do Senhor? Aí ele fala a verdade. Vi a todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então esta era a profecia de Micaías, dada pelo Senhor, que eles não fossem para a guerra. E eles teimaram, aí sai um espírito, né? No versículo 21 diz assim: então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse... Vou voltar aqui no 20. Disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E Deus pergunta como? E o espírito fala: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Aí Deus dá a ordem: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e fazes assim. Então os profetas profetizaram uma falsa profecia para o rei, para que ele fosse para a guerra, e ele ia perder a guerra, porque isso vinha de Deus, né?
Acabe e Jezabel já tinham aprontado demais e Deus já não estava mais satisfeito e Deus ia arrancá-los do reino. E Zedequias, filho de Canaã, feriu a Micaías no queixo e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o Deus de Israel: tomai a Micaías, tornai e levá-lo a Amon, o governo da cidade, e a Joás, filho do rei. Colocai este homem na casa do Cássio, sentai com pão de angústia e com água de amargura até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. Então assim, né, o profeta está falando o seguinte: se você voltar e não acontecer o que eu falei, eu não sou profeta. Quando chega lá, né, eles perdem a guerra. E a profecia se cumpre, porque onde ele morre, os cães vão lamber seu sangue, né? O rei Acabe. Dando continuidade no estudo aqui do profeta Elias, aqui no capítulo 2, né, do livro de 2 Reis, versículo 2, nós vamos ver Elias, o final, né, do ministério de Elias, o que acontece com ele, e Eliseu vai ser sucessor. Então Elias fala assim: fica aqui porque o Senhor me enviou a Betel. Eliseu fala assim: não, eu vou contigo. Quando ele chega lá, os profetas: sabe que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-os. Elias vai e vira para Eliseu e fala: eu vou para Jericó, fica aqui. Ele: não, eu vou contigo. Aí acontece a mesma coisa com os profetas lá. Na terceira vez: fica aqui porque eu vou para o Jordão. O Senhor me enviou para o Jordão, mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Eles foram juntos. Foram mais 50 homens dos filhos dos profetas. Quando eles param no Jordão, né, no rio Jordão, Elias lança sua capa, o rio se divide e ele e Eliseu atravessam. E ele se vira para Eliseu e fala assim: me pedes o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. E Eliseu pede assim: que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Eliseu foi muito ousado, né? Um pedido inusitado assim, né? E Elias fala assim: coisa difícil me pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. Então muitas vezes as pessoas falam que Elias subiu numa carruagem de fogo, mas na verdade não. A Bíblia está dizendo aqui que Elias e Eliseu foram separados por essa carruagem, porque Eliseu não queria deixar Elias, né? Então dá-se a entender que essa carruagem passa para dar um solavanco lá em Eliseu para ele se apartar de Elias. E vem esse redemoinho e eleva então Elias até os céus. Essa foi a forma que Elias foi arrebatado. Elias não provou a morte. Eliseu então clama assim: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Pegou a veste dele, rasgou, né? Tomou a capa de Elias. Ele volta para o Jordão, divide o Jordão de novo para atravessar de volta. Então ali os profetas o reconhecem, né, como sendo o sucessor de Elias. Aí vai começar a história do profeta Eliseu. Amém? Então foi assim: Elias, um grande profeta, um homem que sofreu muito, teve depressão, pediu a morte. Ele chega a desejar a morte, né? Pede a Deus a morte.
Deus restaura a sua força, né? E fez ainda grandes coisas. E Deus, eu vejo assim, Deus recompensando Elias, né? Por tudo aquilo que ele passou, apesar que teve pessoas, profetas aí até que sofreram mais, mas agradou a Deus o elevar e não o deixar passar pela morte. Assim é o nosso Deus, né? É o Todo-Poderoso. Espero que essa mensagem, que essa história tenha te abençoado aí, tá? Ouça com calma e vai tirando suas conclusões, vai tirando suas lições dessa incrível história. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus.